a deusa da semana, deusa Hecate. Tem várias informações sobre ela e pelo que eu vi na minha enquete no Instagram, a maioria de vocês não tem nem ideia de quem é a Hecate. Então eu vou trazer algumas informações históricas, né, mitológicas dela, pra gente ir entendendo um pouco mais dessa deusa que tem um significado bastante importante, que muitas vezes não é falado, nem ela tem poucas, ela não tem histórias próprias, ela tem aparições, né, em alguns contos mitológicos, mas aparições bem significativas e importantes. Então, ela é uma deusa que veio da Turquia e foi se estendendo aí para a Grécia, que a adotou, tá? Então, ela é tida a deusa da escuridão, a deusa tríplice, que tem 3 faces. E aí, ao longo do vídeo, eu vou explicar um pouquinho o que significa essas 3 faces dela, que é a jovem, a rainha, né, a donzela, a rainha e a anciã. E vou explicar por que também nessas 3 faces não aparece de forma significativa a lua nova ou a lua minguante. Mas enfim, ao longo do vídeo eu explico isso pra vocês, tá? Fica aqui comigo que você vai ver que interessante que é essa deusa. Conta, né, os mitos que, nas histórias, que Zeus, quando ele duelou com os titãs, a Hecate, ela ajudou Zeus, inclusive chegou a matar, a ferir, né, um dos titãs. Depois, em uma outra passagem, Hecate aparece ajudando Hades a sequestrar a Perséfone. Lembra Perséfone do vídeo anterior? Teve a ajuda de Hecate, que no mito também se tornou uma amiga ou uma criada, depende aonde você for buscar essas histórias, tá? Ela, em alguns contos, ela chegou a, né, formas de contar essa história, ela chegou a despistar Deméter para não encontrar a filha, dizendo para ela que ela podia procurar talvez a filha com o deus Hélios, né? Então, veja que ela tem um lado bem sombrio, bem nebuloso nas participações dela. Como eu falei, quase não tem histórias específicas de Hecate, uma história que fale, um mito que conte exclusivamente dela, né? Mas sim participações bastante importantes aí nas histórias mitológicas. Ela é considerada a deusa da noite e também está muito associada a alguns animais da noite, como o cachorro e o lobo, tá? Tem alguns mitos que falam histórias, né, lendas, que quando um cachorro late para a lua é porque ele tá vendo Hecate. Quando um lobo uiva na madrugada é porque ele também tá vendo a Hecate, tá? Mas é muito interessante a gente notar que o cachorro, simbolicamente, arquetipicamente, ele é a representação dos instintos. Então a Hecate, ela vem falar um pouco disso. Quando eu consigo dominar os meus instintos, eu consigo trazer meu lado bom e poderoso para o lado positivo, entre aspas, esse positivo, né? Agora, quando eu não consigo controlar os meus instintos, aí as coisas podem ir por um mau caminho, né? Então, ela até traz essa questão de que quando eu uso a minha energia pensando em o coletivo, eu tô conseguindo olhar e assentar os meus instintos de forma consciente. E quando eu uso os meus instintos apenas ao meu favor, é o ego que está me dominando e eu que estou querendo agir só em próprio benefício, tá? Então, essa deusa, ela vai trazendo, sim, inúmeros símbolos e inúmeras coisas para a gente pensar, tá?
Aí a gente entra um pouquinho nessa coisa das três cabeças, né? A mulher que ora ela parece jovem, ora ela parece a rainha, ora ela parece a velha, a anciã. Ela tá falando dessas três faces da mulher, dessas três idades da mulher e um chamado para que a gente siga na vida alinhados, né? Que a gente saiba olhar para o passado, olhar para o aqui e agora e para o futuro. Essas três faces, ela está falando desse alinhamento com o nosso passado, presente e futuro. Aí vem a questão por que três faces e não quatro faces, né? Se nós temos quatro luas, porque essa quarta face seria o próprio feminino na Terra. Quando a lua está no escuro, quando a lua não aparece no céu, então a mulher pode brilhar na Terra com a sua sabedoria e com a sua intuição. São coisas que eu ainda estou analisando um pouco mais, mas o que eu entendi até agora sobre essa deusa e sobre essas três faces foi isso, tá? Bem interessante a gente ver que a Hecate, ela traz esse poder intuitivo, essa força de saber andar na escuridão, né? Nos momentos de tempestade, a gente saber como lidar, como reagir, como fazer. E ela carrega alguns instrumentos. Nas três faces existem as mãos. Então ela carrega a tocha, que é para andar olhando para o futuro e também não se esquecer das coisas que veio no passado. Ela tá com uma chave, porque nós somos responsáveis por abrir a chave, as portas da onde a gente quer ir. E ela tem um canivete, né? No sentido de autodefesa, a força da autodefesa, o controle dos instintos através desses símbolos. E ela nos deixa 5 lições. E é dessas 5 lições que eu vou falar agora para você. Então, a primeira lição que eu achei muito linda que a Hecate nos traz é de não ter medo do escuro. E esse escuro tá bem simbólico, porque o que é o escuro? É o nosso inconsciente. Então, para a gente não ter medo de adentrar o nosso inconsciente, que existe uma luz dentro de nós que vai iluminando até onde nós podemos ir, até onde nós podemos mergulhar no nosso inconsciente, sem forçar e sem ter medo, apenas permitindo que essa luz própria que existe dentro de nós nos permita olhar para as nossas sombras. Então, Hecate nos dá coragem para fazer essa travessia. Ela nos ajuda a iluminar o nosso caminho, então a gente não precisa ter medo do escuro, a gente não precisa ter medo do nosso inconsciente, porque a gente só vai até onde essa luz interna ilumina, tá? A segunda lição que ela nos dá é que a gente precisa saber guardar e revelar os nossos segredos para as pessoas certas, que é o símbolo que vem da chave, né? Muitas vezes a gente apresenta os nossos sonhos para as pessoas erradas. E aí aquilo que a gente desejava, a gente já não consegue mais realizar. Por quê? Porque às vezes você tem um sonho que você está se preparando para realizar e você conta os seus planos para essa pessoa. Mas o seu sonho tá lá, naquele quarto escuro, com aquela chave trancada. E você vai lá e entrega essa chave para uma pessoa. Essa pessoa vai lá, abre aquele quarto, remexe naquele quarto. E quando você entra, você já não sabe mais onde tá. Então, a energia do que nós desejamos, ela é assim. Quando você conta para outra pessoa, ela se remexe toda. E aí, quando você vai lá buscar, já não tá mais como você tava. Por isso a gente precisa ter esse cuidado de guardar as 7 chaves, aqueles segredos, aqueles desejos que são só nossos
E Hecate fala, né, o arquétipo da Hecate nos pede para ter esse zelo de quem nós damos a chave para abrir a porta do nosso coração, a porta do nosso corpo, a porta da nossa vida, a porta dos nossos sonhos, né? Somos nós que damos a chave, somos nós que decidimos ou não quem entra e quem sai da nossa vida. E Hecate fala sobre isso quando ela traz esse símbolo da chave. A terceira lição que Hecate nos traz: mudança faz parte de tudo. Então não adianta a gente querer essas três faces, né? Ela tá falando da mudança. Então não adianta a gente querer não envelhecer, não adianta a gente lutar para se manter numa fase, porque isso é impossível. Sempre vai ter altos e baixos e sempre vai ter mudança. E se a gente está caminhando num processo evolutivo, não há o que temer. Pelo contrário, as mudanças vêm como um bálsamo, às vezes, pode até ser doloroso no primeiro momento, mas a gente consegue tirar a lição daquilo. E o arquétipo da Hecate, ela vem falar sobre isso, sobre esse aprendizado, que cada fase traz à nossa vida e que cada mudança, cada transformação traz para a nossa vida. A quarta lição, Hecate sempre tá com os animais, né? Então ela vem falar pra gente respeitar essa energia dos animais e principalmente respeitar o cachorro, né? Que é quem ela anda com ela. E o cachorro é aquilo que eu falei para vocês. Ele traz essa quando fala esse respeito aos animais, respeito ao cachorro, tá falando de respeito aos nossos próprios instintos. Respeito aquilo que o símbolo do cachorro nos traz, que é a fidelidade. O cachorro é um dos animais mais fiéis que existe, né? Então, Hecate também traz essa lição sobre o respeito aos nossos instintos, que a gente possa olhar para eles com respeito e não com desdém, assim como olhar para a natureza, para os animais, com todo respeito e não com desdém, né? Tanto porque a energia do cachorro é uma energia de cura, tá? E por último, a quinta lição que Hecate nos traz é que tudo tem seu tempo na vida. A imagem de Hecate, olhando para as três direções, nos remete a pensar sobre isso. Tá? Eu já falei um pouquinho disso, mas agora fica bem mais claro essa lição. Presente, passado e futuro, o tempo é um só. A gente humano tem dificuldade para entender que o tempo é um só, que presente, passado e futuro tá tudo dentro de uma única célula, de uma única bolha, né? Porque a gente foi colocado dentro desse mapa mental de calendário cronológico, calendário gregoriano, que é tudo mensurado pelo humano e não pela natureza. Então a gente tem muita dificuldade de entender o tempo como um só, presente, passado e futuro ao mesmo tempo, né? Tem uma série no Netflix, Segredo do Templo, que fala muito sobre essa questão que Hecate traz. Eu diria que é uma série baseada na energia bem forte da Hecate, né? Nessas lições que a Hecate traz pra gente. Então, recomendo que você assista. E por isso a gente, então, fica muitas vezes com noção de tempo distorcida. Por isso que a gente precisa dar um passo de cada vez para a realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos. E é isso que a lua nova
traz pra gente, que é a lua da Hecate, né? Uma das nomeações da Hecate é a deusa da escuridão, a deusa da lua nova, a deusa das três faces. Então, que você possa olhar e ver se você se identifica com essa deusa. Eu senti ela muito forte essa semana no meu inconsciente. Cheguei a ter sonhos noturnos bem profundos, assim. E é interessante, tá? Eu sonho muito com cachorro, e aí quando eu comecei a estudar essa deusa, eu falei, nossa, que bacana, né? Tem aí uma outra simbologia para ser olhada e entendida dos sonhos que eu venho tendo. Então, todos os símbolos, eles são importantes. Todos os símbolos nos trazem um recado. Todos os arquétipos têm essa missão de ajudar a gente a acessar coisinhas que estão lá no nosso inconsciente. E para mim a maior lição da Hecate é justamente essa: não tenha medo do teu inconsciente, não tenha medo de acessá-lo, tanto porque você só vai acessar aquilo que essa luz própria tua permite que você vá. Por hoje é só. Semana que vem a gente entra de novo na lua crescente, e aí o arquétipo vai ser da donzela. E aí existem várias deusas que também podem estar trazendo essa energia pra gente. E até lá eu penso qual vai ser o arquétipo que eu vou trazer a história aqui. Mas você percebe que um arquétipo tá amarrado ao outro, né? Um puxa um pouquinho do outro. Certo? Beijo, até a próxima semana. Que esse vídeo possa te ajudar a repensar suas coisas, sua vida, seu feminino. E se foi importante para você, se te fez pensar, se te fez olhar, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda a expandir a consciência minha, sua e de todo mundo. Beijo!